Boa tarde, sejam bem-vindos ao auditório da Universidade Fernando Pessoa, onde vamos transmitir em direto o debate Comentadores Políticos, os intérpretes imediatos da realidade. Este debate é moderado por Renato Ferreira, que está a concluir o doutoramento aqui na Universidade e será transmitido também no site da Universidade, assim como na Regiões TV. Toda a produção desta emissão é assegurada por alunos da Oficina de Televisão da Universidade e temos agora aqui o Dr. Renato, que passa agora a palavra. Fique connosco. Boa tarde a todos. Estamos na Universidade de Fernando Pessoa. O meu nome é Renato Ferreira. Contamos com 3 convidados super especiais nesta tarde: Rita Figueiras, Ricardo Jorge Pinto, Felisbela Lopes. E vamos iniciar o nosso debate dos comentadores políticos, dos intérpretes imediatos da realidade, fazendo uma questão a cada um dos nossos convidados. Começaria por Rita Figueiras, autora de livros sobre o comentário político. Rita Figueiras, pode-nos dar uma visão abrangente do papel, na sua opinião, dos comentadores políticos nos mídias em Portugal? Bom, boa tarde. Antes de mais, obrigada pelo convite para estar hoje aqui presente. É com muito gosto que estou com este painel para discutir este tema. Bem, a questão que colocou é bastante ampla. Diria que, enfim, o comentário em Portugal tem cada vez uma maior visibilidade e, claro, essa visibilidade e a crescente interesse em debater a questão decorre necessariamente das últimas eleições presidenciais e o facto, enfim, já bastante debatido, de termos um comentador que, obviamente, que não é por ter sido o comentador que ganhou as eleições para a Presidência da República, mas com certeza que teve um papel importante na consolidação da sua relação com o eleitorado, que depois, obviamente, é o resultado eleitoral que nós sabemos. Mas, enfim, o comentário, ele começou com a imprensa, que é fundamental aqui, e ainda hoje o lado mais visível, claro, do comentário é sempre a televisão, mas a imprensa tem aqui um papel muito importante e que tende a ser ignorada, porque ainda hoje a imprensa foi, digamos assim, a escola formadora da maioria dos comentadores que nós conhecemos hoje, mesmo quando os conhecemos noutros meios que não a imprensa, porque a visibilidade da imprensa é muito menor, claro, face à imagem. Mas a imprensa não só foi a instância formadora, como foi também a instância fornecedora para os outros meios de comunicação e, portanto, ao longo dos anos 80 foi ganhando relevância na imprensa. Nos anos 90 tornou-se fundamental para os próprios jornais distinguirem-se no mercado da imprensa em Portugal com esse elemento distintivo que seria ter determinado comentador a colaborar no jornal, e foi a partir dessa altura, nos anos 90, que começou a competição entre vários títulos para ir buscar um comentador a um jornal porque estava a ter bons resultados para esse título e contratando-o para outro. E depois este mecanismo dos comentadores contribuírem para, com as suas opiniões, com certeza com os seus comentários, para reforçar a qualidade desses mesmos jornais, mas, claro, também este elemento distintivo do ponto de vista comercial, da importância de ter determinados comentadores a colaborar com os jornais, e os jornais rentabilizaram-nos, nomeadamente em anúncios, em que mostravam a sua carteira de comentadores para valorizar a publicação, e depois vemos como isso ganhou ainda uma dimensão ainda mais competitiva e mais aguerrida também com as televisões, que é isso em tudo em escala gigante, não é? E, portanto, diria que o que nós vemos hoje em relação à imprensa, para terminar, tem linhas de continuidade, mas depois, claro, a televisão tem um conjunto de características que ela própria também modelou e transformou aquilo que nós hoje temos como comentário, nomeadamente uma questão fundamental que é o tempo, não é? E a pressão do tempo que a televisão impõe, que altera necessariamente as possibilidades da profundidade do comentário. Mas isso certamente será uma questão que teremos oportunidade para desenvolver. Muito bem, muito obrigado, Rita Figueiras. Professor Ricardo Jorge Pinto, chamei professor porque foi meu professor. Ricardo Jorge Pinto, uma pergunta mais de pormenor, depois de termos feito uma questão, de eu ter feito uma questão abrangente. Dos 3 meios, jornal, televisão ou imprensa, qual é que acha que é o papel mais fundamental do comentador político? Ou seja, jornal, televisão, rádio? Online agora. E o online, qual é que pensa que é o meio que melhor transmite a mensagem para o telespectador em casa através do comentador político?
Eu acho que qualquer uma das plataformas tem incidência relativamente àquilo que é um dos papéis essenciais do comentador, mesmo que seja involuntariamente, que é o de fazer opinião, o ajudar a fazer opinião, mas em qualquer uma das plataformas nós encontramos características que vão diferenciar esse mesmo impacto. A Rita aqui há pouco já tocava num ponto particularmente sensível, que é o facto de, no caso da rádio e da televisão, e hoje em dia também do online, a pressão de tempo a diminuir aquilo que é a capacidade reflexiva que o comentador tem perante as situações que está a analisar. Um aspecto que na imprensa tradicional, sobretudo naquela de maior espaçamento, o caso da imprensa semanária, que é aquela que, por tradição, albergou muitos daqueles que depois acabaram por ser comentadores mais tarde nos meios audiovisuais, mas mesmo na imprensa diária, permite sempre várias horas de reflexão sobre um determinado tema que é, ainda assim, de atualidade. E isso faz com que o comentário na imprensa seja um bocadinho mais sustentado, ou pelo menos teoricamente deve sê-lo, ou pode sê-lo, do que no caso dos audiovisuais. Até porque no caso da imprensa, o comentário complementa-se a peças que, pela sua natureza e definição, são elas também bastante analíticas. Isto é, desde a chamada segunda vaga do novo jornalismo, desde as transformações estruturais que ocorreram, sobretudo a partir dos anos 60, 70, ou no caso português, no final dos anos 80, quando começaram a surgir meios de comunicação com características inovadoras, desde essa altura que o trajeto do jornalismo é de afastamento em relação a um discurso descritivo e aproximação a um discurso cada vez mais analítico. E essa aproximação fez sobretudo na imprensa, cuja ferramenta fundamental, que é a escrita, favorece exatamente esse trabalho de reflexão. Quando nós temos que explicar alguma coisa a alguém, fazemos-o sempre melhor através da escrita do que fazemos através da oralidade ou através da imagem. E, portanto, os jornais absorveram com mais facilidade do que qualquer outro meio essa característica de evolução que o jornalismo teve a partir dos anos 60, 70, sobretudo por causa da especialização. É o momento em que nas redações começam a existir jornalistas só de política, só de sociedade, só de desporto, só de cultura, e que, por terem essas competências... A especialização, portanto. A especialização, e por terem essas competências, acabaram por alicerçar um discurso bastante mais explicativo, porque no momento em que eles se sentem competentes para analisar uma determinada área porque trabalham nela com regularidade, eles acabam por, inevitavelmente, produzir um discurso mais explicativo e menos descritivo, que era a característica fundamental do jornalismo da primeira metade do século XX. Ora, o comentador da imprensa tem a tarefa de complementar essa análise que o próprio jornalista já muitas vezes faz, por contraposição com o comentador da rádio e da televisão, que tem peças que, na maioria das vezes, são peças muito mais descritivas e também de uma imediatez que muitas vezes a peça jornalística de jornal ou de revista não tem. No entanto, isso diminui-lhes, a pressão do tempo diminui-lhes exatamente a capacidade que eles têm de pensar com mais tempo e também com maior cuidado, muitas vezes, os temas sobre os quais vão ser confrontados. Eu já dei comigo, enquanto comentador na RTP, a ter que comentar discursos que estão a ser feitos no próprio momento. Ou seja, o político acabar de dizer uma coisa qualquer e o jornalista dizer-me, olha, mas ele acabou agora de dizer não sei o que é que você pensa sobre isto? E, assim, e o meu tempo de reflexão sobre isto é praticamente nulo, não é? Tenho ali uns 5 segundos, se tiver um bocado de sorte, enquanto o pivô apresenta o comentador. E isso, inevitavelmente, também traz depois diferenças naquilo que é o tipo de comentário que se faz na rádio ou que se faz na televisão. O online tem uma característica interessante que eu acho que ainda não está completamente explorada, que é a possibilidade que o comentador tem de se sustentar em peças que, de alguma maneira, ajudem a compreender melhor a análise que ele está a fazer. Isto é, numa peça de análise online, eu posso colocar links que me levam, por exemplo, para documentos que eu estou a utilizar para sustentar a minha reflexão. E isso acabará por dar uma maleabilidade e uma flexibilidade que permitirão, lá está, num outro patamar diferenciado, um papel distintivo desse mesmo comentador. Muito bem. Obrigado, professor. Professor, não, lá está. Ricardo Jorge Pinto. Felisberto Lopes, boa tarde. Obrigado por ter aparecido. O papel de comentador político, da sua perspectiva pessoal, tem sido fácil ou difícil?
tem sido pelo menos relevante. E quando nós estamos aqui a falar do comentário político e dos modos como o comentário político é feito nas mais diversas plataformas, a isso nós devemos acrescentar os perfis, os variados perfis de um comentador ou dos comentadores políticos, porque, de facto, não são todos iguais e não assumem esta tarefa de ser comentador de igual forma. É verdade que nós temos idiosincrasias intrínsecas ao próprio meio. Fazer comentário na imprensa não é igual ao fazer-se comentário na televisão, mas dentro da imprensa também há que diferenciar aquilo que é o comentário ou aquilo que é, por exemplo, uma coisa tão simples como a paginação do comentário. Porque quando nós estamos a falar de um comentário que complementa, por exemplo, um assunto do dia, nós poderemos estar a falar de um texto com uma explicação adicional ou um texto opinativo. Depois também poderemos estar a falar dos comentadores que têm um espaço fixo. E esses, por força da periodicidade que está marcada, também se obrigam a outro perfil. Porque se de um lado nós temos um perfil que anda muito ancorado na atualidade, que é aquele comentador que faz comentário a assuntos conjunturais, a assuntos pendurados na agenda noticiosa, e por enquanto só estou a falar da imprensa. Do outro lado, nós temos uma carteira de comentadores, eles próprios mais, de certa forma, mais libertos dessa atualidade, mas por outro lado também presos. Pondo aqui em cima da mesa alguma experiência enquanto comentadora residente de um jornal, eu dou por mim, sem ninguém me ter dito absolutamente nada sobre isto, eu dou por mim a ter uma pressão que faço sobre mim mesma em acompanhar a atualidade. Porque eu acho que um comentador de imprensa não pode, de facto, fazer um texto de meia página num jornal com um assunto que tem 3 ou 4 dias. Portanto, esses comentadores também se obrigam a acompanhar a atualidade, mas têm uma maior folga para falar sobre ela. Depois temos o comentário que se faz na televisão. Também temos a mesma diferença entre os comentadores fixos de um programa ao qual é reconhecida esse perfil de comentário, aqueles que fazem comentário num alinhamento do noticiário. Aqueles que fazem comentário num alinhamento de um qualquer noticiário, é-lhes pedida uma intervenção sucinta, rápida, expressiva e muito centrada naquilo que importa dizer, até muito centrada naquilo que é factual. Enquanto que um comentador de um programa semanal pode permitir-se já algum juízo de valor. E depois, se a isto acrescentarmos o perfil daquele que faz o comentário, ou seja, quando nós estamos a falar de um jornalista, nós poderemos ter um tipo de comentário. Se estamos a falar de um político, já temos outro tipo de comentário. E de entre os políticos, se o político é de direita, nesta altura, quando faz comentário político, faz de uma determinada forma. E se esse político é do PS, do PCP, do Bloco de Esquerda, também fará outro tipo de comentário político. Portanto, por aquilo que eu estou aqui a sublinhar, estamos a ver que devemos aqui abordar os comentadores sempre no plural, quer os comentadores em si, quer quando eles trabalham em diferentes plataformas. E é curioso eu ter dito trabalham. Mas aí poderemos explorar mais à frente isto de um comentador olhar para o seu trabalho de comentário como um trabalho. Muito bem. Ricardo Jorge Pinto, pensa que um comentador deve assumir previamente as suas posições ideológicas, por exemplo, antes de comentar? A Feliz Bela falou aqui num aspecto que é particularmente importante e, em particular, em Portugal, que tem umas especificidades que o distinguem de outros países. Eu não conheço nenhum outro país, mas se calhar existem, eu não os conheço, mas não conheço, sinceramente, e estou atento à imprensa internacional, que tenha, por exemplo, um líder de um partido a fazer com regularidade comentário, ou como ainda acontecia recentemente, um ex-primeiro-ministro a fazer comentário político. Isso não é tradição, isto é, nós não vemos, sei lá, nos Estados Unidos, Bill Clinton a ter uma coluna de opinião, ou Zapatero nas televisões espanholas a ter uma coluna semanal a comentar a atividade política.
E isso acabou em Portugal por distorcer aquilo que é a percepção que as pessoas têm do comentário político. Isto é, não pode ser, e espero que não seja de todo igual, um jornalista fazer um comentário a uma peça ou a uma situação a que um político faz. Mas a verdade é que se meteu tudo no mesmo saco. Isto é, quando Marcos Mendes aparece na SIC a comentar a atualidade, ele está a colocar-se num patamar idêntico ao de que jornalistas, que depois vão fazer o seu comentário, introduzem nesse cenário. E isto é perigoso, e perigoso em particular para os jornalistas, onde depois se colocam essas questões pertinentes que o Renato agora colocou, de dizer assim, mas... E então, há aqui alguma aproximação ideológica ao tema? E isso é aquilo que, na minha perspectiva, o jornalista nunca pode fazer. Eu sempre considerei muito perigoso que os jornalistas assinassem artigos de opinião. Artigos de opinião. Porque um artigo de opinião necessariamente acaba por expor a posição idiosincrática, a sua perspectiva ideológica, o que quer que lhe chamemos, sobre uma determinada matéria. E o jornalista não deve fazer isso. Quando eu vejo jornalistas assinarem colunas de opinião num jornal, fico sempre com essa preocupação de dizer assim, e agora, como é que, depois de ele ter exposto a sua opinião, como é que os leitores das suas peças vão continuar a olhar para as suas peças? Eu recentemente estive no sítio onde jornalisticamente trabalho, para além do trabalho que faço aqui com muito gosto na Universidade, que é na Lusa, chamamos-lhe assim, um desentendimento, mas saudável, com o meu editor de desporto. O meu editor de desporto tem a sua página no Facebook e colocou como sua foto de perfil, ele que é benfiquista, uma fotografia com o cachecol do Benfica. E a sua foto de perfil era ele com o cachecol do Benfica. Eu, obviamente, que enquanto diretor da Lusa não tenho nenhuma capacidade de impedir que ele ponha como foto de perfil no Facebook o que quer que seja. Mas enquanto diretor da Lusa fico preocupado pelo facto de o meu editor de desporto meter no Facebook uma foto onde ele se identifica como adepto do Benfica, porque começa a perceber que ele ganha vulnerabilidade perante, eventualmente, um dia alguém do Sporting ou do Porto se queixar de uma peça qualquer que ele escreve ou que edita, provavelmente com a maior das competências, mas sempre com essa possibilidade de depois alguém dizer, pois está bem, mas aquilo é do Benfica, ele dá a fotografia dele no Facebook com o cachecol do Benfica. E se é evidente que eu não estou a dizer que agora um jornalista não pode ter um clube de futebol, ou que não pode ter um partido político, ou que não pode ter uma religião, evidentemente que sim. Um jornalista é um cidadão de plenos direitos e deve votar e deve ter o seu clube de futebol. Agora, não pode exprimir publicamente essas posições, porque quando o faz, ele condiciona imediatamente a perspectiva que as pessoas têm sobre a sua isenção, sobre a sua imparcialidade. E é isso que acontece também no comentário, isto é, se um jornalista assina uma coluna de opinião, em que, por exemplo, se demarca ideologicamente de um determinado governo, por muito que ele depois no dia a seguir, escreva uma peça com todo o rigor e isenção acerca de uma matéria relacionada com o governo, a perspectiva que as pessoas vão ter é dizer, pois, mas é que ele já se percebeu que ele não gosta deste governo. E essa é a questão, porque, por causa disso e de outras coisas, neste momento, a informação está a ficar cada vez mais facciosa. Os Estados Unidos, que estão sempre um bocadinho à frente do que estão os outros países, nos Estados Unidos está a acontecer um fenómeno muito preocupante, que é, por exemplo, ao nível das estações da televisão, as estações de televisão já são, neste momento, claramente presas aos partidos. A Fox News é claramente próxima do Partido Republicano, a MSNBC é claramente próxima do Partido Democrata. Os comentadores na Fox News são, de manhã até à noite, comentadores que se assumem como conservadores, republicanos. Os comentadores da MSNBC são, por regra geral, pessoas que se identificam com a atual administração Obama. E as audiências refletem depois isso. Isto é, um republicano vê a Fox News, um democrata vê a MSNBC. E quem está a cair nas audiências é a CNN, que procura, ainda assim, ser isento e imparcial relativamente a estes dois partidos norte-americanos. E isto é perigoso. E é perigoso porquê? Porque faz com que as pessoas, cada vez mais, em vez de procurarem uma informação crítica,
procurem basicamente argumentos para, na mesa do café, os esgrimirem contra as pessoas que estão na sua frente e que podem não concordar com as suas ideias. Eu sou muitas vezes abordado na rua por pessoas que me dizem assim: eu ouço os seus comentários, às vezes até gosto, mas olha, para lhe dizer uma coisa, não leva mal, é que o senhor não é carne nem peixe. Às vezes diz mal do governo, outras vezes diz bem do governo. Olha, sinceramente, eu assim não gosto, não me leva mal, mas eu não gosto. E eu começo a perceber que isso é uma tendência, ou seja, de que eu, enquanto jornalista comentador, sou uma espécie em vias de extinção. Qualquer dia não querem pessoas como eu, porque eu exatamente não me assumo nem de um lado nem do outro. E aquilo que as audiências vão querer cada vez mais são pessoas que se assumam ideologicamente. Portanto, respondendo à sua questão, aquilo que eu acho que vai ser pedido cada vez mais aos comentadores é não essa isenção, imparcialidade e rigor, nem espírito crítico, é basicamente que sejam defensores, digamos assim, propagandistas de determinadas posições. Eu não estou de acordo. Eu não estou com aquilo, se me permite, só Sim. um minuto. Ok. Eu acho que, tendo em conta o atual desenho mediático do ponto de vista jornalístico, em que as peças dos noticiários são cada vez mais curtas, as dos jornais também, as das rádios, nós precisamos de comentadores com o perfil... Está bem, mas eu não estou a dizer o que é que precisamos, estou a dizer o que é que vai acontecer. Aí estamos de acordo, que é o que eu acho que é cada vez mais preciso, até porque a realidade é cada vez mais complexa, de pessoas que nos ajudem a compreender as coisas. A realidade, exato. Muito bem. Eu acho que as pessoas não querem. E o facto das pessoas procurarem cada vez mais a MSNBC ou a Fox News e largarem a CNN é, para mim, sinal de que isto que tu dizes, e que eu subscrevo totalmente, não é o que, na verdade, as pessoas querem. E há bocado estávamos aqui a falar, e eu continuo a dizer que o problema das democracias não está nos políticos, está nos eleitores. E o problema dos média não está nos jornalistas, está nas audiências. Porquê é que as audiências preferem a Correio da Manhã TV? E porquê é que os eleitores votaram agora maioritariamente em Donald Trump? O problema não está nos políticos. Os políticos estão a fazer o que devem fazer e os jornalistas, em muitos casos, estão a tentar fazer o que podem fazer. As audiências já deram provas de que não querem isenção, não querem rigor, querem basicamente coisas sensacionalistas e provavelmente muito distorcidas, e os eleitores querem basicamente pessoas que lhes mintam. E a pergunta é: para que serve o jornalismo, então? Muito bem, obrigado. Passaria agora a bola a Rita Figueiras. Concorda? Não estou chocada, mas a questão da bola foi bem pertinente, porque no fundo o que é também é uma espécie de futebolização do comentário, que é a polarização e a guetificação absoluta, também porque é uma ênfase na dramaticidade, não é? Que é completamente uma lógica comercial que também está presente no comentário, e é a ideia de que não há um espaço de encontro. Isso é que é grave do ponto de vista democrático, não é? Que o espaço público, como espaço de encontro e espaço de partilha, é um espaço onde se pode conviver mesmo não concordando. E o que aqui se passa, e esta tendência, é exatamente a dizer: eu fico na minha, a outra parte fica na sua, que é uma total guetificação e a ideia de que o entendimento não é possível. Mas as sociedades fizeram-se precisamente aceitando que há qualquer coisa acima daquilo sobre o qual as pessoas não concordam. Por isso temos um espaço público cada vez mais asfixiado. Claro, não é? E estilhaçado. Estilhaçado, sim. Não é? Completamente estilhaçado e com feridas. É como se parte o vaso, vamos tentar reconstituí-lo, mas já não temos o vaso, não é? E, portanto, essa de facto é uma questão muito complicada e de que as pessoas também... E enfim, a falência absoluta também de uma certa tradição iluminista da sociedade europeia, a ideia de que a racionalidade era um valor. Porque isto também é uma questão altamente emocional, não é? Tudo pelas emoções, e que a minha posição, e do ponto de vista emocional, é onde eu me situo, e a incapacidade também de fazer um caminho para ouvir o outro e encontrar algum espaço de consenso, claro, não é? E que une e que não separe. Porque isto é o comentário que separa e divide, não é? Porque é incompatível ser espectador da Fox e ser espectador da MSN. BC, que tem um conjunto de letras impossível de decorar. É incompatível, a não ser que seja investigador interessado, não é? E que se queira ver o que se passa. Mas como um espectador médio, ou está num lado ou está no outro. Ou se é do Benfica ou se é do Sporting, não é? Por isso, quando falou, mesmo inconscientemente, passar a bola, foi a melhor expressão, de facto, para traduzir isto. Mas desculpe, penso que não era isso que me queria perguntar. Não, eu só ia perguntar se concorda que os comentadores políticos, o papel dos comentadores políticos está em vias de extinção. Não, depende. Comentadores políticos não estão em via de extinção, pelo contrário. Há muitos, imensos, até porque
com toda a transformação tecnológica que assistimos, aumentou o espaço de informação, aumentou para a informação, independentemente se o que está lá consideramos que é informação, se tem qualidade, se não tem. Mas o espaço aumentou com as televisões por cabo, com a internet, com os telemóveis também como uma plataforma de disseminação de informação, aumentou imenso. E, portanto, mas não há... as empresas de informação não investem no jornalismo, não é? Portanto, é muito mais fácil ter muitos comentadores a todas as horas, não é? Portanto, não vai diminuir. Agora, se o comentário que estamos a ter ou que vamos continuar a ter, se é uma referência de contributo para o esclarecimento, se de facto acrescenta e tem linhas de continuidade com o jornalismo, mas também que acrescenta qualquer coisa que o jornalismo não dá, isso é outra questão, não é? Se está a transformar também mais numa indústria do entretenimento, no fundo, caminhar para aí, provavelmente sim. Mas eu gostaria de responder a esta questão ideológica também, se me permite, que eu vejo em relação aos comentadores que vêm de partidos, que são provenientes de partidos, enfim, isso coloca outras questões complicadas, que é já estarem nas notícias, também estarem nos comentários, não é? Porque os políticos são os principais protagonistas da informação. Portanto, estão no jornalismo e estão também no comentário, enfim... É uma dupla presença, tripla, quádrupla, enfim, é mais espaço. Nos Estados Unidos também já estão nos programas de entretenimento, não é? Portanto, o que é que fica de fora para os políticos poderem estar? Onde é que eles não estão? Porque estão em todo lado, não é? Bom, mas o que eu queria dizer, por isso, enfim, apesar de ter muitas reservas, se de facto o espaço de comentário cativo dos partidos e ser um prolongamento das lutas partidárias, se é o mais saudável para as democracias, eu penso que não é, mas nem ia para aí. A mim preocupa mais a questão, nem é que também é ideológica, com certeza, mas não necessariamente, mas uma escala mais acima e não mais abaixo, que é a questão dos comentadores que, mais do que estarem a representar os seus partidos, estão a representar os negócios que eles representam. E que a sua posição ideológica a favor de determinada questão depende do cliente que têm no escritório de advogados. Acho isso muito mais grave. Hoje em dia é igualmente grave, também não vou fazer uma hierarquia. É só mais grave porque é mais invisível para a opinião pública. É nesse sentido que as pessoas não sabem. Quando determinada pessoa diz temos que compreender que é muito melhor para o país, por exemplo, privatizarmos as águas. Não sabemos se é porque genuinamente aquela pessoa entende que de facto o futuro passará por privatizar as águas. Enfim, estou a dar um exemplo caricato, espero eu, precisamente para não colocarem nenhum assunto atual ou concreto sobre esta matéria. Não sabemos que é por genuinamente há um pensamento sobre o lugar das águas, se é do Estado, se é do mercado, enfim, uma questão importante do ponto de vista da sociedade, pensar sobre isso, ou se advém do facto de representar alguém de uma empresa internacional que está muito interessada no negócio das águas no nosso país. Isto considero que é uma questão muito complicada. Eu queria acrescentar sim. Alguma coisa a isto, porque eu acho que é de uma extrema importância e acho que, paradoxalmente, é muito difícil de neutralizar os interesses económicos que estão subjacentes a alguns comentários. E todos nós sabemos que esses interesses económicos estão muito presentes em vários comentários que se fazem, particularmente na televisão. Mas há formas, pelo menos, de atenuar estes efeitos. E uma das formas é apostar mais na diversidade. Porque quando nós temos comentadores hiper presentes nos platós televisivos, com certeza que estas tentações de que falava a Rita Figueiras são tentações muito presentes. É que nós atualmente temos muito espaço de comentário pela multiplicação de canais de televisão, mas também por uma crise que atualmente atormenta as redações, e é fácil nós fazermos programas de comentário, porque não fica, por regra, muito caro, embora haja alguns comentadores que ganham bem, também tem que se dizer isto, mas nós temos muito espaço e temos poucos comentadores. É que nós continuamos a falar ainda num grupo restrito de pessoas que fazem comentário, e esse grupo restrito é ainda mais restrito quando nós estamos a falar de horário nobre e quando nós estamos a falar, por exemplo, de canais generalistas ou de franjas horárias com grandes audiências. E aquilo que nós reparamos quando analisamos com alguma regularidade esses espaços é que esses nomes são sempre os mesmos.
esses nomes que estão no comentário político, que num passado recente ou em simultâneo também ocuparam lugares de relevância nos palcos políticos, se perpetuam-se. Estão nos platôs porque estão na política com cargos de visibilidade porque também estão nos platôs, e há aqui uma estrutura circular de interesse mútuo. Obviamente que depois nós temos aqui um problema, outro problema, é que se convenciona que as pessoas seguem mais, e eu estou de acordo também com essa tese, embora quando levada ao extremo, acho que ela deve ser refletida de outra forma, é que se convenciona que as pessoas seguem mais comentadores com alguma visibilidade mediática. Que um rosto desconhecido afasta o telespectador de um determinado programa. Isso pode acontecer, mas isso também nos leva a que os mais conhecidos se tornem cada vez mais conhecidos e aqueles que são desconhecidos estão cada vez mais atirados para uma espiral do silêncio. Portanto, e depois não saímos disto, depois temos o espaço público mediático cada vez mais asfixiado, porque de facto estamos sempre a fazer comentário com meia dúzia de pessoas. Muito bem. Renato, Sim. eu queria só acrescentar 2 problemas que decorrem deste fenómeno que estamos aqui a analisar. O primeiro é as incompatibilidades que a certa altura se criam entre o político enquanto representante do seu partido e o político enquanto comentador. Na altura em que eu trabalhava no Expresso, uma vez que tentámos contactar um político que na altura era simultaneamente líder da bancada parlamentar desse mesmo partido, porque precisávamos de uma declaração dele a propósito de uma matéria de atualidade. E a resposta dele foi assim: desculpem lá, mas eu não vos posso fazer isto porque eu, como sabem, sou comentador da televisão X e eu tenho que ir dar primeiro a minha opinião a essa televisão que me paga. E eu fiquei perplexo com aquela resposta, quer dizer, mas um líder de uma bancada parlamentar diz que não pode falar a um jornalista porque há uma televisão que lhe paga para ele ir lá e então ele prefere dar o seu comentário enquanto líder da bancada parlamentar à televisão que lhe paga. Então, quer dizer, então agora é preciso começar a pagar aos políticos para eles darem as declarações, para informarem acerca da atividade partidária? Isso parece muito perigoso e continua a acontecer. Segundo problema é o problema da situação em que, e esse é um problema que afeta os jornalistas, que é quando se coloca no mesmo painel de comentário um jornalista e um político. Pois. Já me aconteceu, vou dar aqui um exemplo prático, com nome e tudo, não tenho nenhum problema, porque foi uma questão que eu já debati com o próprio. Já foi há uns anos, na altura, uma pessoa que depois veio a ser mais tarde deputado do PSD, que é Carlos Abreu Amorim, era também comentador na RTP. Ele, na altura, já estava legitimamente a preparar a sua carreira política, embora não tivesse ainda associado ao partido, já se percebia que tinha ligações muito próximas a esse partido. E uma vez convidaram-me para ir a um noticiário, comentário em que, quando eu me sentei, vi que à frente tinha o Carlos Abreu Amorim, que, legitimamente, continuo a dizer, nesse debate, começou a defender as posições que eram próximas do PSD. E depois, quando depois o jornalista se vira para mim e diz: e o que é que pensa sobre isto? Eu vi-me num problema irresolúvel, que era, tinha 2 hipóteses, que era, se eu concordava com o que diziam, dizia, pois, lá está, chamaram para aqui 2 tipos do PSD, não se percebe porque é que vieram 2 tipos do PSD. Se eu discordasse, era, olha, lá está um do PSD e um do PS, lá está, olha, ali o representante do PS contra o representante do PSD. E era uma daqueles problemas, a minha solução foi, ele falava em alhos, eu falava em bugalhos, não é? Pronto, aquilo foi assim tudo um bocado surrealista e um bocado estranho, mas foi a minha única maneira, e a seguir disse lá aos diretores da RTP, nunca mais me façam uma coisa destas, nunca mais me ponham a comentar com alguém que, relativamente àquela matéria, tem alguma facção, alguma tendência, ou que precise de a defender. Mas isso acontece com alguma frequência e deixa os jornalistas enredados exatamente nessa dificuldade de depois não poderem exprimir aquela que é a sua análise sobre essa matéria. E aqui gostava também de realçar esse aspecto, que é a separação entre a análise e a opinião, que é uma matéria sobre a qual aqui na Universidade falo muitas vezes com meus alunos, o Renato, que foi meu aluno há muitos anos, sabe bem disso, que é essa diferença que nunca pode ser omitida e nunca pode ser negligenciada. A análise não é a mesma coisa que a opinião. A análise é uma posição ou uma verificação sustentada em factos sempre.
A opinião não, a opinião é um juízo de valor que se faz. Olha, gosto disto, não gosto daquilo, mas porquê? Porque gosto, não é? Olha, ideologicamente eu estou próximo disto, não estou próximo daquilo. A análise é diferente, a análise é sempre uma tentativa de compreensão e, decorrentemente, de explicação de um determinado fenómeno que, pela sua complexidade, precisará, eventualmente, de um intermediário que ajude as pessoas, leigas, a entendê-lo de forma mais adequada. Exato. Passarei já a bola, peço desculpa por estar-me a repetir a bola, mas à Rita Figueiras, mas perguntaria ao professor, lá estou eu, Ricardo Jorge Pinto, se aceita algum rótulo, digamos assim, enquanto comentador político. Foi uma pergunta que eu fiz aos comentadores, às 13 figuras que darão origem ao livro de entrevistas, que virá para o ano. Mais tarde saberemos todos do livro, mas aceita algum rótulo político, desportivo, não sei. Fiz essa pergunta a alguns entrevistados meus no âmbito da investigação de pós-doutoramento. Eu não posso aceitar isso, mas percebo que as pessoas coloquem, isto é, percebo que as pessoas, em determinados momentos, olhem para alguém e digam, olha, esta pessoa é próxima disto, ou é próxima daquilo, isto é, pela sua interpretação daquilo que são as posições que um determinado comentador exprime, considerem que ele está mais próximo deste clube, ou que está mais próximo daquele clube, ou deste partido, ou daquele partido. No caso dos comentadores políticos, por exemplo, acho isso mais do que inevitável, isto é, há aqueles que são, por definição, representantes do próprio partido, os que são militantes do partido, mas não estão a representar o partido, e muitas vezes são até ainda mais críticos do que os representantes de outros partidos, e nós temos vários exemplos disso. O Manuela Freire Leite, por exemplo, que é do PSD, foi líder do PSD e que é muito crítica das últimas direções do PSD. Temos depois os especialistas. Os especialistas são muitas vezes académicos, e esse é outro aspecto que é, eu acho que em Portugal há um déficit de académicos nas televisões, por exemplo, e até se calhar também nos jornais. Porque as universidades são, por definição, espaços de reflexão, espaços de crítica, que depois deveriam ser amplificados através dos média. Os professores universitários devem ser, por definição, aqueles que põem as pessoas a pensar. Está aqui o reitor da universidade, que uma vez me contou uma história muito interessante, que eu repito várias vezes aos meus alunos, que se passou na Universidade de Bolonha, em que o senhor Agnelli, dono da Fiat, perante uma plateia de reitores, disse-lhes: ensinem os vossos alunos a pensar, porque para os ensinar a trabalhar estamos cá nós. E essa é a função fundamental das universidades, pôr os alunos a aprender a pensar. Ora, por maioria de razão, os média e as audiências dos média precisariam disso, de alguém que os ensinasse a pensar sobre as coisas. Porquê é que não há mais académicos nas televisões, nos rádios, nos jornais? E essa questão deveria ser necessária. Agora, dizia eu, há depois esses especialistas, e esses especialistas, obviamente, também não querem ser conotados. Um especialista em ambiente não quer ser conotado como alguém que defende as petrolíferas ou que está contra as petrolíferas. Não, está a fazer a sua análise enquanto especialista sobre essas matérias de ambiente. E, portanto, eu percebo a pergunta e fê-la até sob minha orientação no seu pós-doutoramento, mas é uma pergunta que eu acho que, no caso dos jornalistas e dos especialistas, é uma pergunta que deve ser refutada de forma veemente. Muito bem. Obrigado. Concorda, Rita Figueiras? Eu penso que esta questão é muito importante, a do perfil dos comentadores que foi aqui levantada, e de facto, em estudos que fiz há alguns anos, na imprensa, especialmente na imprensa nos anos 80, havia muito maior diversidade de perfis, incluindo os académicos, que escreviam, enfim, nomes muito conhecidos e de referência na sociedade portuguesa e na cultura portuguesa, que escreviam nos jornais. A professora escreveu o livro Comentário Político, a Política do Comentário, não sei se estava... Não, era outra questão. É outra questão. Mas também estará lá presente certamente a continuação. Esta ideia que, de facto, havia maior diversidade e também que é algo que traz esta polarização, que é também uma certa uniformização da forma de fazer comentário. Porque a diversidade não é só nos perfis, ou essa diversidade também pressupõe uma diversidade de ideias, de abordagens, não é? E de vinculações distintas e de referências distintas na forma como se comenta. Não é só para ter mais pessoas por ter mais pessoas, não é? E, de facto, os académicos cada vez estão menos presentes, porque, de facto,
alguns não serão convidados, outros também, a vida académica também hoje tem as suas, é tão absorvente e tão exigente que também não liberta muito tempo possível para, eventualmente, para o comentário, mas aqui certamente essa questão não se coloca, porque quando se pensa convidar, não se estará certamente a pensar se o professor está com muito tempo ou com pouco tempo. Tem a ver também com os interesses que as próprias televisões terão mais interesse em ter alguns políticos, ou terão mais interesse em ter um determinado perfil de comentador. Mas tem diminuído, de facto, imenso, e isso vê-se também nas televisões, não é? Mas nós conseguimos explicar. Eu acho que se consegue perceber porque é que os académicos não estão tanto claro. nas televisões. Porque quando nós estamos a falar de televisões e se colocarmos de lado a RTP3, que emite a partir do Norte, nós temos os 3 principais canais generalistas a emitirem de Lisboa, com exceção do período da manhã e do Jornal da Tarde da RTP1. E temos os canais de informação também a emitirem de Lisboa. Ora, quando nós temos emissões de televisão hipercentralizadas, e isto é um fenómeno que se acentuou, que se tem vindo a acentuar, nós temos uma preferência logo pela classe política. É difícil rasgar o horário nobre desses canais para os académicos. Se há uma pressão grande da classe política do poder, da classe política com notoriedade mediática, não cabem todos. E quando não cabem todos, os académicos não estão na primeira fila. Certamente que não estão na primeira fila. Por razões várias. Os académicos têm um problema que apontou, que é, e esse problema é cada vez mais premente, que é a pressão na carreira. A carreira nas universidades é cada vez mais precária e as pessoas sentem, de facto, a obrigação de correrem atrás do seu trabalho e não têm tempo para acompanhar a atualidade. Depois, nós temos os académicos que nem sempre se adaptam, para não dizer sempre, aos ritmos atuais da televisão. É que a televisão atualmente pede aos seus convidados que fale rápido, que fale com expressividade e que domine a última coisa que acabou de acontecer. Isto é o contrário daquilo que é o perfil tipo de um académico. Um académico precisa de tempo, quer sempre fazer reflexões mais profundas e quer alguma distância relativamente àquilo que está a comentar. Adicionalmente, nós temos académicos que são desconhecidos no espaço público, por esta razão que eu já expliquei há pouco, por esta estrutura circular de opinião, que é atualmente um traço característico do nosso espaço de opinião. Portanto, nós não temos académicos por essas razões, porque eles próprios não estão aptos ao ritmo atual dos meios de comunicação social e porque também as televisões, principalmente as televisões, não têm grande interesse pela academia, porque os académicos não são conhecidos. Se nós começarmos a pensar um pouco nos académicos que nós conhecemos com notoriedade, conhecemos muito poucos. E aqueles que conhecemos, até grande parte, não têm qualquer carreira académica, começam logo por não ter um doutoramento. São chamados de professores, mas não têm doutoramento. E têm uma ligação, muitas vezes, muito precária às suas universidades. Portanto, os académicos que estão na televisão, esses sim são, de facto, um grupo muito, muito, muito restrito. Posso só... Claro. Só aqui, que é... eu penso que há aqui uma questão fundamental, de facto, que é... De facto, quando a televisão... Na maioria das vezes, penso eu, quando a televisão procura um comentário, é para gerar diversidade interna na abordagem, mais do que, muitas vezes, acrescentar, efetivamente, qualquer coisa. Porque essa qualquer coisa, por exemplo, com outro olhar, podia ser dado pelo académico. Mas, na verdade, é uma diversidade interna, como vamos agora fazer um direto. Não é? Sim. Para tornar aqui mais engraçado, mais diferente, com não ser tão monótono, não é? Porque, de facto, isso sobrepõe-se ao que, efetivamente, o contributo que alguém poderia dar, não é? E a ideia de, em 30 segundos, resolver o mundo, que muitas vezes é o que se pede, não é? Em 30 segundos conseguir resolver o mundo, e já agora com plano B ou C, não é possível, não é? Não é possível pedir isso a alguém, é preciso estar muito treinado e é um jogo, não é? A questão é que isto também se aprende a ser comentador assim, porque as pessoas com certeza se há 5 anos fazem comentário, no ano 6 provavelmente farão melhor,
nas características que lhe pedem. Com certeza não é melhor comentador, mas é mais adequado, saberá ter mais proficiência no que lhe pede o meio em que está a colaborar. E, portanto, isso vicia porque os jornalistas também não querem pessoas que não falem ao jeito dos jornalistas. Seja académico, porque também há políticos que são rejeitados. Portanto, esta questão aqui ultrapassa as profissões das pessoas são provenientes, não é? Porque muitos políticos têm coisas interessantes para dizer e importantes, não cabem neste formato. E o formato sobrepõe-se a qualquer outro critério. Isto é muito importante, que é o formato do sistema mediático, seja o de imprensa, mas sobretudo os de rádio e televisão, são extremamente redutores e simplificadores da realidade. O Chomsky, que é um dos grandes críticos destes modelos, desta situação que estamos aqui a analisar, ele contava um episódio pessoal dele, que um dia lhe tinham batido à porta uma estação da televisão, a Câmara, a dizer assim: Sr. Chomsky, gostávamos muito que nos desse um comentário sobre a situação no Médio Oriente, está agora em ebulição, mas, por favor, a sua opinião era muito importante para nós, mas, olha, por favor, nós só tínhamos mesmo 3 minutos para este seu comentário. Mas o que é que eu posso dizer em 3 minutos sobre uma situação tão complexa como os problemas no Médio Oriente? Mas ele depois concluía, e das duas uma, ou eu lhes dizia isso, lá está, como os académicos provavelmente têm a tentação de dizer: olha, não, desculpem lá, se é para eu ir lá falar durante 3 minutos sobre um assunto qualquer, esqueçam. E, portanto, afastam-se. Ou então, se não se afastam e aceitam, têm que, não é pelo facto de ser académico que passa de 3 minutos para 30 minutos. É na mesma 3 minutos. E provavelmente o que é que o académico em 3 minutos vai fazer? Vai ser tão simplificador e reduzir as coisas a uma simplicidade que é sempre artificial, como qualquer outro. E, portanto, perde ali a mais-valia da reflexão mais aprofundada que eventualmente ele poderia trazer. Ainda assim, eu acredito que se pode ganhar alguma capacidade de síntese e ser de forma mais sintética, apesar de tudo, mais aprofundado e eventualmente com um olhar diferente, e pegando nisto que a Rita dizia, com toda a razão, que é, se é para introduzir uma nota de diferença, então quanto mais a visão for distinta daquilo que no sistema mediático está albergado, tanto melhor. O problema, lá está, voltamos outra vez, é que em tão pouco espaço dificilmente é possível ter uma opinião divergente. Se for para dizer que as relações entre São Bento e Belém não estão nos melhores dias, isso se calhar até se diz em 3 minutos. Agora, se é para se dizer, sei lá, que o sistema educativo é um sistema de ignorância aplicada, uma coisa dessas, dizer, desculpe lá, ou é maluco, eu explico bem essa ideia. E se calhar, se derem a alguém 1 hora para explicar isso, se calhar ele até consegue. Em 3 minutos vai parecer um extraterrestre que não sabe muito bem de que é que está a falar. Muito bem, obrigado, Ricardo Jorge Pinto. Rita Figueiras, pode-nos falar um pouco do trabalho que desenvolveu no seu livro que eu referi anteriormente? Bom, o comentário político e a política de comentário é uma parte da minha tese de doutoramento, que foi feita sobre a imprensa, que analisava as transformações em curso na imprensa portuguesa, portanto, no sistema dos média, nos anos 80, nos anos 90 e na primeira metade dos anos 2000, também por relação com a sociedade portuguesa, as transformações nessas décadas que foram fundamentais na modernização de Portugal, e perceber de que forma é que as transformações da sociedade e as transformações nos próprios médias se refletia no comentário, entendendo eu tendo como pressuposto que o comentário é um lugar de poder e é um lugar onde se pode analisar o poder na sociedade portuguesa. Era exatamente esse o meu objetivo. Portanto, teve uma primeira fase, diria, mais quantitativa, de perceber como foi a constituição da indústria do comentário, porque é uma indústria hoje em dia, enfim, desde do tempo que era amadora, ainda era amadora, até transformar-se dos pastilhas ao Real Madrid, não é? Sim, portanto, esse processo de transformação numa grande indústria, enfim, que também, tal como o futebol, também tem os grandes tubarões e depois tem os coitados que jogam, só podem jogar durante o dia porque à noite não há luz, não é? Não têm possibilidade de ter luz acesa, enfim, de tudo. Mas, portanto, esse processo de compreender como é que foi a construção da indústria do comentário, depois também do perfil,
perceber de onde eram provenientes os comentadores, de que espaços de poder na sociedade portuguesa é que eram provenientes, e o espaço de comentário como lugar de acumulação simbólica de poder, não é? Associado a todos os outros que já tinham dos lugares de onde eram provenientes, associando também a esta ideia, analisar a questão do género, não é? Que é outra questão, enfim, não aqui falada, e é curioso, é como se dizia, não há mulheres no stand-up comedy, não há mulheres no comentário político quase, não é? Que é também uma questão muito evidente, continua a ser muito evidente a ausência das mulheres, ou pelo menos com uma parcela extremamente reduzida, que sempre foi assim na imprensa, também na rádio, e que a televisão perpetua, e a internet igualmente. Que, enfim, seria outro debate essa questão. Exato. E só vou terminar muito rapidamente. Fazia esta análise quantitativa e depois analisava também os próprios comentários. Analisei também os comentários e perceber como é que os comentadores se posicionavam face aos assuntos, qual era a agenda do comentário, sobre que temas é que falavam e de como falavam sobre esses temas. Enfim, na tentativa de perceber se existiria uma narrativa do comentário por si só, ou se essa narrativa, digamos que era uma extensão do lugar de proveniência do comentador. Não é? Portanto, quem vem da política tem uma escrita e tem uma narrativa e uma construção, apropria-se do seu espaço como uma extensão das guerras partidárias, tal como quem vem do jornalismo, uma espécie de extensão da própria redação e da sua própria lógica de narrar a política, que tem, enfim, uma narrativa própria com um conjunto de procedimentos associados. E, muito rapidamente, enfim, o livro tem uma parte do trabalho, por outra parte, enfim, não foi publicada aí nesse volume. Muito bem. O debate aqui na Universidade de Fernando Pessoa, faltam 7 minutos para nós terminarmos o nosso debate, chegamos às 8. Pediria a cada um dos nossos convidados que fizessem uma síntese apropriada ao que se passou aqui no debate de hoje. Bom, de ensinamentos, digamos assim. Acho que estes minutos refletiram a complexidade que envolve um comentário político, porque muitas vezes mais importante do que aquilo que nós ouvimos através de um ecrã de televisão, ou que lemos nos jornais, ou ouvimos nas rádios, é aquilo que está por trás, são as lógicas das escolhas dos próprios comentadores e depois aquilo que os próprios comentadores escolhem para dizer. Porque há sempre intenções que vão muito para lá daquilo que se quer comentar ou daquilo que se quer analisar, mesmo quando o comentário é feito pelos jornalistas. Porque nós nem sempre encontramos nos jornalistas comentadores com a qualidade de um Ricardo Jorge Pinto, por exemplo, e reparamos, de facto, que um comentário que é revestido de alguma imparcialidade, porque é isso que um jornalista faz quando aparece no ecrã de televisão, muitas vezes, por detrás daquela presença, existem, de facto, muitas intenções e, às vezes, nem sempre as mais transparentes. Muito bem. Ricardo Jorge Pinto. Este foi um debate que pôs a nu algumas das fragilidades com que o comentário se apresenta às audiências, mas também, e esse é o aspecto positivo, a relevância cada vez maior que ele tem que ter, e que foi salientado muito bem, quer pela Felisbela, quer pela Rita, no que diz respeito à capacidade de entendimento que as pessoas devem ter sobre uma realidade que é cada vez mais complexa. Eu fiquei aqui com o papel de um bocado catastrofista, de me preocupar, em primeiro lugar, com aquilo que é a atitude das audiências, cada vez mais interessadas não no rigor, mas na espetacularidade, e, por outro lado, nas dificuldades que eu acho que futuramente que vão aumentar, em particular para aqueles analistas que procurarem ser exatamente apenas isso, analistas e não defensores de causas, para se posicionarem como referências para o entendimento de uma realidade política que ela própria está também em transformação. E acho que um conceito que os teóricos têm apresentado como sendo o digital divide, isto é, a separação das sociedades entre os inforricos e os infopobres, entre aqueles que vão ter cada vez mais e melhor informação e aqueles que vão ficar cada vez mais soterrados debaixo de informação cada vez mais manipulada, é um fosso que tende a aumentar. E isso
para nós, enquanto cidadãos, deve claramente preocupar-nos. E neste debate sobre o comentário político é a nota de preocupação que fica. Do lado positivo, acho que é esse papel que, no fundo, a análise desinteressada e competente, se é que ela existe, deve ser cada vez mais necessária e ter um papel cada vez mais importante numa democracia, sobretudo nos regimes democráticos, em que essa mesma opinião se formata muito a partir dos média, porque nas ditaduras esta reflexão crítica não é precisa, ela é precisa cada vez mais nas sociedades democráticas. E finalmente, Rita Figueiras, para encerrarmos. Uma última palavra, subscrevo na íntegra o que os meus colegas de painel disseram sobre a síntese, enfim, deste debate. Gostaria de terminar com uma palavra a valorizar o canal de televisão que considerou que era importante transmitir este debate e finalizava com esta ideia que, de facto, que os meios de comunicação têm muita dificuldade ou pouca disponibilidade para eles próprios debaterem esta questão, não é? Disponibilizarem-se a fazerem um espaço de debate sobre os seus debates, não é? E que os média são muito avessos, os jornalistas gostam muito de pensar sobre os outros, mas são muito avessos a que os outros pensem sobre eles, não é? Nomeadamente quem vem da academia tem muitas reservas. Mas esse debate que é muito importante ser feito e uma oportunidade também que, apesar de tudo, eu quero acreditar que há 3, 4, 5, 6 pessoas que até gostavam de ouvir as coisas de uma outra forma e teriam interesse enfim, o que me parece muito assustador é a ideia de que quem quiser saber as coisas de uma outra maneira, que os nichos não sejam nunca mais contemplados porque não têm a viabilidade de mercado, não é? E penso que isso é muito preocupante numa sociedade diversa e na possibilidade de casualmente alguém encontrar qualquer coisa que desconhecia e fazerem uma descoberta de conhecimento. Que isso é muito importante e a diversidade dos média, a quantidade imensa de média que temos também poderia contribuir um bocadinho para que refletisse outras formas de ver, olhar e pensar. Isabela Lopes, Ricardo Jorge Pinto, Rita Figueiras, muito obrigado e passo a bola. Terminamos assim a transmissão deste debate no site da UFP, assim como na Regiões TV. Em nome de toda a equipa, agradeço a vossa companhia. Até à próxima.